Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, para dar continuidade às nossas videoaulas, como eu disse na aula anterior, hoje nós vamos iniciar o módulo 4 da nossa apostila de História, tá? Então, se você não está com o material em mãos ainda, pausa o vídeo rapidinho, corre lá, pega a apostila, para você poder acompanhar junto com a prof, com bastante atenção, tá? A página 117 da apostila. Nós vamos iniciar o módulo 4, Oposição à Monarquia, as ideias republicanas no Brasil. Apostila de História, ok? Muito bem, então na nossa aula anterior, nós já vimos as diferenças entre monarquia e república. Então, aprendido isso, vamos dar início aqui ao módulo 4. Aí na apostila de vocês, olha, essa imagem que vocês estão visualizando aqui no cantinho, na tela, na parte superior, é exatamente a imagem que vocês têm aqui na apostila, tá? Então, aí nós temos a introdução do capítulo, que diz o seguinte: nas aulas anteriores, você estudou um pouco mais sobre a história do Brasil na época em que nosso país era um império governado por Dom Pedro II. Você aprendeu que os últimos anos do século XIX foram bastante agitados. Nesse momento, muitas pessoas saíram do campo para viver na cidade, em busca de trabalho e de melhores condições de vida. E foi principalmente nos ambientes urbanos que surgiram intensos debates sobre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Nas próximas aulas, você conhecerá mais uma parte dessa história. Muito bem, então para quem está acompanhando aí certinho as videoaulas, vai lembrar que nas nossas últimas aulas de história, nós vimos toda a questão do processo da abolição da escravidão, o processo do início do trabalho assalariado, né, que veio vários imigrantes aqui para o Brasil. Muito bem, mas agora a gente vai ver essa questão, né, da oposição à monarquia. Ou seja, muitos grupos sociais aqui do nosso país, do Brasil, eles estavam descontentes com o atual regime político, que era a monarquia. Eles estavam totalmente descontentes, eles queriam mudanças. Então, logo aí no início da apostila, ainda aqui na página 117, vocês têm uma imagem, tá? Uma imagem aqui no cantinho da apostila. Essa imagem, pessoal, ela é a capa de uma revista daquela época. Só vocês acompanharem aqui, olha. Deixa eu marcar aqui, pegar o marca-texto, olha. Capa da revista Ilustrada do ano de 1887. Pertence, né, ao século XIX. No século XIX, jornais e revistas refletiam as diferentes opiniões da sociedade brasileira. Nesse momento, Dom Pedro II estava sendo acusado por alguns segmentos da sociedade de ser indiferente com o que acontecia no Brasil. Muito bem, pessoal. Analisando, vamos analisar aqui primeiramente essa imagem. Essa imagem, ela retrata o imperador, Dom Pedro II, ok? Só que presta bem atenção na posição, no jeito que ele está sendo representado aí. Ele está assim, ó, todo largadão, né, na cadeira aí, dormindo, com um ar de cansado, com um ar de que
não estava dando importância a todas as mudanças que estavam ocorrendo no nosso país. Então, essa charge, essa imagem, ela não é por acaso. A pessoa, o chargista dessa revista, ele colocou essa imagem propositalmente. Para quê? Para chamar a atenção da população de que, olha só, olha a visão do nosso imperador aí, ó. Ele está indiferente aos acontecimentos do nosso país. É como se ele tivesse cansado de tudo isso. É por isso que ele aparece aí deitado, dormindo. E o redator-chefe, né, a pessoa responsável por essa revista, né, a revista ilustrada que mostra aí na imagem, essa pessoa, ela era adepta ao movimento republicano, ou seja, ele era a favor de uma mudança no regime político. Ele estava cansado da monarquia, assim como muitos grupos sociais também estavam. Então, por meio dos jornais, das revistas, eles faziam críticas severas ao atual sistema de governo do Brasil, tá? E aí embaixo, no trocar ideias, tem até um questionamento. Em sua opinião, o que o chargista estava querendo transmitir ao representar Dom Pedro II dormindo? Então, tudo isso que eu comentei com vocês, olha só. Acompanhem aqui. Observando a imagem, podemos perceber que o chargista quis transmitir a ideia de que Dom Pedro II, que era o atual imperador do Brasil, ele já não se importava com a situação do nosso país. Ou seja, era indiferente. É por isso que na charge Dom Pedro II aparece já velho, sentado, dormindo. Ele está dormindo com o jornal. Olha só o nome do jornal: O País. Olha que irônico, não é à toa, né? O nome do jornal O País. É como se ele não estivesse dando a mínima pro país, né? Pro Brasil. O chargista quis, então, dessa forma, transmitir a mensagem de que a república, que é uma nova forma de governo, já estava bem próxima de acontecer. E que Dom Pedro II não estava enxergando, né, a ameaça que a monarquia estava sofrendo. Então, as pessoas sabiam que mais cedo ou mais tarde uma mudança teria que ocorrer, que eles estavam descontentes. Então, qual seria essa mudança? A instauração de uma nova forma de governo, tá? Continuando aqui na nossa apostila, agora lá na página 118. Aqui na página 118, onde vocês têm o seguinte título: Queremos mudança. Então, quem são essas pessoas que querem mudança, professora? São os brasileiros, né? Os brasileiros. Acompanhem aí a leitura. Lembrando, pessoal, que todo o conteúdo que vocês estão vendo, ó, aí na tela, aí em cima, todo esse conteúdo é o conteúdo da apostila, é o texto da apostila que eu digitei para facilitar. Então, vocês acompanhem a leitura. No final do século XIX, parte dos brasileiros estava descontente com o governo de Dom Pedro II. Isso eu já comentei anteriormente. E por que eles estavam descontentes? Olha só. A maioria, ó, muitos afirmavam que o quê? Que a monarquia não dava espaço para que os cidadãos participassem das decisões políticas.
e que desconsiderava a diversidade da população e de seus interesses. E isso é fato, porque na monarquia o poder era hereditário, era de pai para filho. Então, como que os cidadãos brasileiros iriam ter a liberdade de opinar, de participar, de ocupar cargos políticos, sendo que esses cargos se restringiam somente à família real? Então, a população estava completamente descontente com isso, tá? Os motivos para esse descontentamento de parte da população com a monarquia variavam. Então, eram vários motivos, né? Veja a seguir os argumentos de alguns segmentos sociais sobre esse assunto. Então, vários grupos sociais do nosso país, naquela época, apresentavam vários argumentos para mostrar o seu descontentamento. Então, vamos ver alguns aqui. Primeiramente, os militares. Olha só, até os militares eles estavam descontentes com a monarquia. Por quê? O que eles diziam? Os militares alegavam não ter recebido as honras que esperavam pela vitória na guerra contra o Paraguai. Então, os militares brasileiros, nesse confronto com o Paraguai, né, o país vizinho, na Guerra do Paraguai, eles não tiveram aí o reconhecimento que eles esperavam por parte do governo, por parte do imperador. Então, eles se sentiram rebaixados, desvalorizados, tá? Além disso, pessoal, na década de 1880, tanto os oficiais, ou seja, os militares de alta patente, como os de baixa patente. Como assim, professora? Um oficial de alta patente significa o quê? Que ele ocupa um cargo alto, né? Na hierarquia, na escala, ele ocupa um cargo alto, né? De bastante poder, influência, de comando, no caso dos militares. E um militar, um oficial de baixa patente, significa o quê? Que é um cargo inferior, né? Na escala, né? De cargo superior, né? Então, alta patente, baixa patente. Então, esses oficiais, eles começaram a se distanciar do governo de Dom Pedro II e passaram a defender mudanças no regime político do país. Então, os militares aí passaram a defender: queremos mudança sim, queremos outra forma de regime político, chega da monarquia. E eles acreditavam que com essa mudança eles poderiam ser mais reconhecidos, né? Ter mais valor pelo trabalho deles, ok? Além disso, os oficiais de baixa patente, né, com cargo inferior, eles também reclamavam dos salários, que eram muito baixos, os baixos salários. Já os de alta patente, né, os oficiais com cargos superiores, olha por que eles também ficavam bem descontentes. Eles teriam o direito de ocupar algum cargo político se eles quisessem. Eles poderiam ocupar cargo na Câmara dos Deputados, no Senado. Só que o que acontecia? Eles eram substituídos por estudantes, por jovens recém-formados, advogados recém-formados na faculdade de Direito.
Então, esses oficiais, esses militares, eles ficavam inconformados, porque eles queriam ter participação política, mas não podiam. Por quê? Porque eram substituídos por esses estudantes de direito. Então, é mais uma forma deles se sentirem desvalorizados. Então, o primeiro grupo social que nós vimos até agora foram os militares. O próximo grupo social que também mostrou descontentamento com a monarquia foram os cafeicultores do Oeste Paulista. Os cafeicultores, né, os grandes proprietários de terra aí que tinham produção do café, né, da cultura do café. E quando eu falo para vocês cafeicultores do Oeste Paulista, observe esse mapa aqui, pessoal, para que vocês entendam o que significa isso. Aqui na tela, né, na tela aí em cima, vocês estão vendo o mapa do estado de São Paulo, total. Essa área aí, essa área que tá pintadinha de vermelho, essa área representa a área do Oeste Paulista. Então, eram os cafeicultores dessa região específica. Por isso que fala cafeicultores do Oeste Paulista. Só para vocês entenderem onde que se localiza essa região dentro do estado de São Paulo. Muito bem. O que esses cafeicultores diziam? Ó, vamos entender aqui. É na página, só para vocês se situarem, é na página 119, tá, pessoal, que nós estamos. Os cafeicultores do Oeste Paulista defenderam o fim da escravidão e eles passaram a adotar o trabalho livre. Então, era aquele grupo que era a favor de acabar com a escravidão. Esses cafeicultores, eles ampliaram as suas riquezas, eles tiveram muito ganho, muito lucro com o café, passaram a construir estradas de ferro, né? Ferrovias, estradas de ferro. Para quê, professora? Justamente para poder transportar toda essa produção de café, os grãos de café. Eles também abriram investimentos, olha, em bancos, abriram fábricas, entre outros negócios. Então, esses cafeicultores, eles se deram muito bem com o ganho na cultura do café. Eles cada vez mais enriqueciam e foram investindo em ramos distintos, em negócios distintos, né? Bancos, fábricas, ferrovias. E por que, professora, que eles estavam descontentes com a monarquia? Por que eles queriam, ó, tchau, Dom Pedro II, tchau, tchau? Por que eles queriam uma nova forma de governo? Porque eles não estavam satisfeitos com o império, pois acreditavam que a monarquia impedia o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, eles acreditavam que o sistema econômico do nosso país não avançava justamente porque ainda era um país que vivia em monarquia, sendo que países republicanos estavam se desenvolvendo com maior velocidade. E nós já sabemos que o que esses cafeicultores, o que esses grandes proprietários de terra buscam? Eles buscam lucro, cada vez mais riquezas, riquezas e mais riquezas. Bom, então nós vimos militares, cafeicultores do Oeste Paulista. Agora, o próximo grupo social que nós vamos ver que estava descontente também são os cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, quando a professora fala cafeicultores do Vale do Paraíba, olha o mapa aqui para vocês entenderem. Então, quando eu falo cafeicultores do Vale do Paraíba,
Eu estou me referindo, ó, a essa partezinha vermelha aí do mapa do estado de São Paulo. Essa partezinha pintada de vermelha é ela que representa a região ali do Vale do Paraíba, né? Quem já foi viajar lá para Aparecida do Norte, é aquela região ali, tá? Quem vai para a praia lá no litoral norte, Ubatuba, passa por toda essa parte, tá? Muito bem. E vamos entender então por que esses cafeicultores do Vale do Paraíba também estavam descontentes. Olha só, a princípio, então, ó, no começo, a princípio, esses cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram favoráveis à monarquia, ou seja, eles eram aliados de Dom Pedro. Eles defendiam ali as causas da monarquia, eram aliados do imperador Dom Pedro II. Além disso, esses cafeicultores do Vale do Paraíba foram aqueles que defenderam a continuidade do trabalho escravo. Lembra nas aulas anteriores que nós vimos que tinham os grupos escravistas, que queriam a escravidão, e os abolicionistas. Então, nesse caso aqui, os cafeicultores do Vale do Paraíba são os escravistas. Eles queriam a continuação da escravidão. Só que, veja bem, olha aqui. Porém, esses cafeicultores mudaram de opinião sobre o governo quando a escravidão foi abolida lá com a Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou em 1888. Por que eles de repente mudaram de opinião e passaram a ficar descontentes? Por quê, pessoal? Porque eles consideravam ter perdido parte do seu patrimônio. E quem era esse patrimônio, professora? Os escravizados. Nós já aprendemos em sala de aula que para esses grandes fazendeiros, para os donos de escravos, os escravos não eram vistos como pessoas, eram mercadorias, eram bens. E eles pagaram um alto valor por cada escravo. Tinha um custo. Então, eles não aceitavam, eles se queixavam do fato de pensar assim: poxa, eu investi, tirei aqui do meu bolso uma alta quantia por esses escravos, agora simplesmente surge essa lei aí que liberta, e como que eu fico? Eu fico no prejuízo? Era mais ou menos isso que eles pensavam. Então, olha só, consideravam ter perdido parte do seu patrimônio, que eram os escravizados, e se queixavam por não terem recebido nenhuma indenização em relação a esses escravos que foram libertados. Como assim, professora, não receberam nenhuma indenização? Patrimônio é um bem, pode ser um bem material, pode ser um bem moral. Aqui a gente está se referindo a um bem material, que no caso era os escravos. Material por quê? Porque custou ali uma quantia alta para esses fazendeiros. Então eles esperavam o seguinte, que Dom Pedro tivesse a atitude de pagar uma indenização por isso, ou seja, de reembolsar, de recompensar esses cafeicultores com o dinheiro que eles perderam dos escravos que foram libertados. Mas isso não aconteceu. Então eles ficaram descontentes porque se sentiram no prejuízo. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando aqui, ó. Com isso, também passaram, ó lá, tá vendo como que tudo envolve interesse, pessoal? A partir do momento que mexe no bolso, tá vendo como que a coisa muda, né? Como que muda de opinião rapidinho? Então,
Também passaram a criticar o imperador e a defender que o melhor para o nosso país seria o quê? A instauração de outro regime político, capaz de dar maior poder de decisão aos cidadãos. E com o passar do tempo, nós vamos ver que qual vai ser esse novo regime político que vai ser instaurado? A República, que é o regime político que existe aqui no nosso país até os dias de hoje, tá? Então, aqui só para que vocês saibam, ó, patrimônio, com o significado, né, no dicionário, é um conjunto de bens, então patrimônio, conjunto de bens materiais ou morais. Indenização, reparação, compensação financeira de um prejuízo, de uma perda patrimonial provocada por outrem, né, por outra pessoa. Muito bem, então, próximo grupo social, as camadas médias urbanas, né? A classe ali, a classe média urbana. Essa classe média, professora, quem participava dessa classe média? Eram advogados, jornalistas, comerciantes, dentistas, entre outros profissionais ali urbanos. Então, não eram ricos, né, com tanto poder quanto os cafeicultores, não. Era a camada média da sociedade. Então, formada ali por intelectuais, né, advogados, jornalistas, enfim. E por que esse grupo social também estava descontente com a monarquia? Queria dar, ó, tchauzinho, tchau, Dom Pedro. Quem é? Por quê, né? Qual o motivo? Porque eles achavam que o sistema monárquico não representava seus interesses. E com certeza não, né? Eles representavam ali o que era de interesse deles, não estavam nem aí para o que de fato era interesse do povo em si, da população, principalmente das camadas mais baixas. Então, esse grupo, que é um grupo intelectual, um grupo que tem conhecimento das letras, né, são os letrados, eles passaram a ser incentivados por novas ideias que eram divulgadas em jornais e revistas estrangeiros. Então, o mundo lá fora já estava passando por grandes transformações. Tá? E o nosso país, o Brasil, estava muito atrasado em relação a toda essa mudança, a esse desenvolvimento. Então, eles acreditavam que com o fim da monarquia e a instauração de um novo regime, o nosso país ele poderia progredir, nosso país poderia ter progresso. Então, é por isso que eles defendiam o quê? Mudanças, eles queriam mudanças no sistema político do Brasil, ok? Muito bem, então nós vimos aqui os militares, cafeicultores do Oeste Paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e, finalmente, professora, a parte dos trabalhadores urbanos, a camada mais baixa, né? A camada social, é a maioria da população, mas aquela camada que está mais abaixo, que são os operários, que trabalham ali geralmente em serviços mais braçais, né? Que exige força física e não tanto intelectual. Então, o que esse grupo social dizia, né? Eles também estavam descontentes e eles queriam mudança, por quê? Quando a gente pensa em mudança, a gente automaticamente pensa em esperança. Esperança de ter uma melhoria, esperança de ter condições melhores, né? Uma melhor condição de vida. Então, o que esse pessoal dizia? Eles acreditavam que uma mudança no sistema político do país
daria oportunidade para os trabalhadores, né, esses trabalhadores das camadas mais baixas, escolher os seus governantes, né, ou seja, escolher quem de fato ele queria lá no poder, representando, né, o interesse dele. E dessa forma, opa, rabisquei tudo aí a tela. E dessa forma, defender seus principais interesses. E quais eram os interesses dessa camada social? Melhores condições de trabalho e salário digno para sustentar as suas famílias, né? Então não era nenhuma exigência fora do comum, é o que qualquer pessoa quer. Então eles viam necessária essa mudança política, ok, pessoal? Então, olha, nós estamos aqui na página 120 da nossa apostila de história. Muito bem. Então, terminando de assistir essa videoaula, pessoal, fica aí uma tarefinha para vocês. Só que antes tem que assistir a videoaula inteirinha para entender o conteúdo, grifar as partes relevantes. Depois que vocês assistirem a videoaula, vocês vão fazer a atividade da página 121 da apostila. Essa página aqui, olha, página 121. Então, fica como tarefa, e aí na nossa próxima videoaula a gente faz a correção e vocês acompanham aí, tá ok? Muito obrigada pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Beijo, tchau, tchau!